Nossa primeira parada, Brasília. Aliás, hoje, a partir ali de 9h30, 10 horas da manhã, estaremos conectados com Brasília, porque tem depoimento muito importante à CPI da pandemia. A CPI da pandemia deve ouvir hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O requerimento para a convocação do ministro da Controladoria é antigo. Foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, que queria ouvi-lo a respeito de investigações, acompanhamentos de investigações que a Controladoria fez e continua fazendo nos estados, sobre a utilização de dinheiro para o combate à pandemia repassado pela União para estados. Essa era a ideia inicial do senador Eduardo Girão. Ele não conseguiu emplacar a convocação do ministro, porém as coisas mudaram quando, no depoimento do Marconi Faria, na semana passada, o Marconi Faria lembrou que a Controladoria Geral da União estava presente, era um dos órgãos envolvidos numa operação que foi feita pelo Ministério Público do Pará para acompanhamento de denúncias de irregularidades num instituto chamado Evaldo Chagas, ligado ao Ministério da Saúde. E aí, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mas a Controladoria estava nessa? Já sabia da suspeita de corrupção? Já sabia da suspeita de corrupção na negociação para o contrato entre o Ministério da Saúde e a Bharat Biotech? Por que não agiu? Por que só agiu depois de provocada pela CPI da pandemia, quando a CPI da pandemia tornou públicas as denúncias que atingem esse contrato, né? Vai ser um depoimento e tanto, não é, Cássio Zeiman? Bom dia. Bom dia, Rafa Colombo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Novo Dia nessa terça-feira. Clima quente aqui em Brasília. Inclusive, esse requerimento, você disse, foi aprovado lá em julho, ou seja, faz quase 3 meses que a aprovação, que essa convocação de Wagner Rosário estava ali tramitando na comissão, mas somente agora, depois desse depoimento que você bem disse, do Marconi Faria, é que a comissão resolveu chamá-lo para depor na CPI da pandemia. Então, a comissão confirmou a ida de Wagner Rosário à CPI, depois de aparecerem esses indícios sobre supostas omissões do órgão de controle nas negociações envolvendo o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Quem vai trazer mais informações do depoimento de hoje do ministro é o repórter Theo Cury, que está com a gente desde cedinho aqui do Novo Dia. Theo, o que a gente pode esperar para a sessão de hoje, já que pelas redes sociais o clima esquentou de vez, né? Entre o ministro Wagner Rosário e o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Bom dia. Oi, Cássio Colombo, ótimo dia para vocês, muito bom dia para quem nos acompanha. A expectativa é de uma sessão animada, justamente pela troca de farpas que a gente viu desde a última semana. A expectativa dos senadores, num primeiro momento, lembrando, Wagner Rosário havia sido convocado em junho desse ano pela CPI, mas ainda aguardava um agendamento para que ele prestasse depoimento aos senadores. Inicialmente, a expectativa era ouvi-lo sobre desvios de recursos públicos que eram destinados do governo federal para os estados e municípios para combater a pandemia e os efeitos da pandemia em seus estados. Acontece que tudo mudou na semana passada no depoimento do suposto lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Faria, que disse naquela sessão aos senadores que havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação tocada pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. E naquela operação, naquela ocasião, o celular dele havia sido apreendido. Foi com base nesse depoimento de Marconi Faria que a CPI da pandemia realmente decidiu que aquela convocação deveria de fato acontecer e marcaram para essa terça-feira a oitiva, o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para justamente entender se houve ou não omissão do governo federal nessas supostas irregularidades nas negociações de compra de vacina lá no Ministério da Saúde, porque Marconi Faria disse que o celular dele havia sido apreendido nesse mandado de busca e apreensão ordenado nessa operação tocada pela Controladoria Geral da União, e nessas mensagens havia o suposto envolvimento dele nessas irregularidades com relação ao Ministério da Saúde. Então a expectativa agora é a de que os senadores ouçam, além daquilo que eles já queriam ouvir sobre os desvios
de supostos desvios de recursos que eram transferidos da União para os estados e municípios combaterem os efeitos da pandemia nas suas cidades e nos seus estados, mas também para falar sobre se houve ou não uma omissão do governo federal em toda essa história, ao saber por meio dessa operação se já havia irregularidades nessas negociações. Nas redes sociais, o ministro Omar Aziz chegou a dizer que o senador Omar Aziz chegou a dizer que o ministro prevaricou. Wagner Rosário foi às redes e rebateu, dizendo o seguinte, que calúnia é crime. Então a gente espera hoje uma sessão animada e que promete a partir das 9h30 da manhã.